Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa que recebe personalidades que fazem a diferença na nossa região. E o nosso convidado de hoje é o Walter Chaves Júnior, diretor da Valicar Clube de Benefícios. Walter, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. E eu já queria que você começasse o nosso bate-papo explicando, o que é a Valicar. Perfeito. A Valicar é uma associação de proteção veicular, com vários clubes de benefícios para os nossos associados. Ela surgiu ali em 2016, então a gente está completando esse ano 8 anos de existência no mercado, algo que nos orgulha bastante, porque foram grandes desafios, frequentamos pandemia e conseguimos evoluir essa questão da tecnologia também. Antigamente a proteção veicular ela era bem arcaica, era muito no papel, e hoje em dia a gente consegue ter tudo digitalizado, oferecendo serviços de qualidade e atendimento excepcional para os nossos associados. Isso que eu ia te perguntar, quais são esses serviços que são cruciais aí para os motoristas? Perfeito. A Valicar, ela surgiu da necessidade da população, principalmente a população mais carente, aquela pessoa que conquista o primeiro carro, aquele motorista de aplicativo ou motoboy, que muitas vezes ele conquista aquele veículo e não consegue fazer um seguro privado. Então, essa necessidade da população fez com que a Valicar e as associações surgissem no mercado para atender essa demanda. Então, o que a gente oferece é uma indenização em caso de furto ou roubo desse veículo, dessa motocicleta ou do caminhão. A gente também faz reparo de veículos em caso de colisão. Tem proteção contra chuva de granizo, queda de árvore, alagamento, que principalmente nessa época do ano é muito frequente. E também tem assistência 24 horas para aquele cidadão que está fazendo aquela viagem com a família, que porventura necessitar de um atendimento na estrada, na BR, ele conseguir resolver o problema mecânico ou elétrico do veículo, ser conduzido a uma borracharia para até seguir aquela viagem com tranquilidade. Então veio dessa necessidade, a Valicar surgiu dessa necessidade de atender essa população que muitas vezes o seguro privado não atende, porque o seguro privado ele segue algumas diretrizes que a SUSEP impõe sobre a questão de análise de perfil do condutor, onde aquele veículo vai pernoitar, se naquele CEP tem um portão, se tem alguma sinistralidade naquela região, isso faz com que o seguro aumente. No nosso caso, na proteção veicular, não tem esse critério de análise de condutor. Basta que a pessoa tenha habilitação, ela pode conduzir o veículo, que a gente faz a proteção daquele modelo do veículo especificamente e não do condutor que está conduzindo naquele momento. Então não tem essa análise de perfil e também não tem a análise de SPC e Serasa. Então mesmo que a pessoa tenha algum problema de negativação, a proteção veicular consegue atender essa demanda dela também. Pois é, em relação à segurança, a gente vê nas grandes cidades, principalmente, até mesmo nas menores, isso vem acontecendo, os roubos, os furtos, e é aí que se dá essa importância de um serviço como esse. Sem dúvida. Hoje estima-se que a cada minuto um veículo é roubado no país. Então, enquanto a gente está aqui conversando, com certeza algum veículo já foi roubado ou furtado. É um dado que é alarmante, a população precisa desse serviço, precisa ser atendida nesse quesito, porque muitas vezes é o sonho que a pessoa tem de conquistar o primeiro carro, a primeira moto e ter essa segurança, essa tranquilidade de que acontecendo alguma coisa de furto, roubo ou uma batida, ela vai ter esse atendimento. Então, se faz necessário, a Valicar, ela atinge todo o território nacional, não é uma associação regionalizada, então a gente atende tanto aqui Santos, Vale do Paraíba, mas como o Brasil como um todo. Então, mesmo que o nosso associado esteja viajando para o Nordeste, ou para o Rio de Janeiro, ou para o Sul do país, em qualquer lugar dentro do território nacional, ele tem o nosso serviço garantido. E a sede de vocês começou então em Minas Gerais, foi isso? E depois se espalhou pelo Brasil? Isso, o nosso sangue é mineiro, A Valicar surgiu em Belo Horizonte em 2016. E desde lá a gente começou com os associados na região e começamos a encorpar, A gente começou a ter pessoas com interesse pelo serviço de outras cidades, de outros estados, e ela começou a expandir em 2017 e 2018. E quando veio a pandemia, houve um cenário bem interessante que foi a necessidade de
evoluir com a tecnologia, porque teve lockdown, teve situações onde a gente não conseguia ir até a casa do nosso associado, fazer um atendimento, explicar para ele os benefícios que ele teria com aquela proteção nossa. Então começou-se a caminhar para o digital, onde a gente tinha que fazer esse atendimento, explicar todos esses benefícios pelo telefone, pelo WhatsApp, e aí tinha necessidade de fazer as fotos do veículo, que a gente chama de vistoria prévia do veículo, para que aquele veículo tenha a proteção dentro do estado que ele entrou. E com isso o digital nos ajudou muito. A tecnologia entrou e ajudou a evoluir a Valicar, porque nesse momento o próprio associado, no conforto da casa dele, mesmo no lockdown, ele conseguia tirar as fotos do veículo e enviar essas fotos para que a gente pudesse cadastrar no sistema e ele passar a ter, então, a garantia dos serviços prestados. Ou seja, aqui na Baixada Santista, né, a gente tem agora esse serviço disponível para quem está nos assistindo. Exatamente. Você que está nos assistindo, você pode entrar no nosso site, que está aí na tela. Você vai conseguir contar com esses serviços em qualquer parte do país. Então, a gente consegue personalizar os planos para os nossos associados. Para aqueles que não têm tanta necessidade de colisão, que não se expõem tanto ao trânsito, existem alguns planos que é só para furto e roubo. Para aquele motorista de aplicativo ou aquele usuário que utiliza o veículo com mais frequência, temos planos mais completos para atender essa demanda também, para que ele tenha toda essa segurança de quando ele precisar contar com a Valicar. Porque, afinal de contas, não é só da habilidade do motorista, né? Existem também os terceiros, as pessoas que, por algum infortúnio, algum acidente, acabam esbarrando no veículo, danificando, também tem cobertura para esses casos. Nos casos que a gente recebe, né, um aborroamento, ou até mesmo quando há um terceiro envolvido, um engavetamento, alguma coisa nesse sentido. Então, né, quem estiver nos assistindo e deseja ter essa proteção, basta acessar o site de vocês, é isso? Isso. Você pode entrar no nosso site, lá tem um campo para você solicitar uma cotação, né, para o seu veículo, preenche o nome, telefone e os dados do veículo, que a nossa equipe entrará em contato de segunda a sexta-feira para fazer esse atendimento e explicar como funciona. Mas, basicamente, é o que a seguradora convencional oferece, né, só que numa modalidade diferente. A proteção veicular, ela vem se modulando, né, ao longo dos anos, ao ponto de ter sido agora regulamentada. Então, hoje, o nosso mercado é regulamentado, coisa que não acontecia há alguns anos atrás. Então, trazer essa tranquilidade para você que está nos assistindo é importante, porque estamos com essa questão de estar sendo fiscalizado. A própria SUSEP vai ser um órgão que vai fiscalizar, junto às administradoras, as associações em todo o país. Então, a Valicar está aqui para mostrar que você pode confiar e que estaremos junto nesse mercado aí que está sendo regulamentado nesse momento. Pois é, com essa regulamentação, né, muitas portas são abertas e de crescimento também, né? Isso é verdade, porque muitas vezes, né, a gente se deparou com algumas notícias de algumas associações que não conseguiram arcar com aquele compromisso de indenizar um veículo, de reparar um veículo em caso de uma colisão. Por talvez estrutura ou talvez por alguma dificuldade financeira que passou, e isso acaba trazendo alguma incerteza, alguma insegurança para o nosso associado. Então, a Valicar, né, ela mostra que tem força, tem estrutura em todo o território nacional, e o fato de estarmos vinculados a uma administradora, que é o que o projeto de lei que foi sancionado pela presidência agora em janeiro, é uma notícia recente, esse projeto de lei regulamenta os critérios que as associações terão que seguir daqui para frente, assim que sair essa nota, né, da SUSEP, da CNSEG, de quais serão os critérios e os processos que terão que ser seguidos para serem fiscalizados. Então, traz uma segurança maior para o consumidor final, onde, nesses casos que a associação que você está hoje não tenha o recurso para poder te indenizar, essa administradora, junto com essa fiscalização, vai te trazer essa segurança muito maior e nos colocando aí com mais seriedade no mercado, que infelizmente algumas outras associações não conseguiram arcar com seus compromissos. Pois é, falando um pouquinho mais sobre os serviços que vocês abrangem, né? São vários serviços, inclusive de
em relação a problemas ocasionados no carro, que precisa de reboque, alguma coisa nesse sentido, né? Vocês estão ali prontos para socorrer o motorista dessa hora, que ninguém quer que aconteça, mas eventualmente pode acontecer. Acontece. E o nosso atendimento ele é 24 horas. Então, independente do horário que acontecer alguma coisa, a gente tem lá a nossa equipe para o atendimento imediato. É lógico que para uma casa de uma oficina vai ser conduzido alguns dias depois, né, após a documentação, a análise daquele evento, mas a Valicar, por ser 24 horas, se destaca, né, principalmente em ser em território nacional. Porque mesmo que o veículo quebre ou surja alguma eventualidade de um acidente fora do estado, fora da cidade de domicílio, a gente consegue ter várias oficinas credenciadas para atender essa demanda dos nossos associados. E aqui na nossa região, Baixada Santista, nessa época do ano tem chovido bastante, o pessoal aqui tem sofrido muito com essa questão dos alagamentos, né? E tem toda essa questão climática que muitas das vezes os seguros não cobrem, né? E é preocupante porque muitas vezes a gente trata, né, a gente negligencia a questão do seguro ou da proteção veicular por achar que é um bom motorista, por achar que aquilo nunca vai acontecer. Mas alagamentos acontecem aí todo ano, né? Recentemente teve um fato histórico, né, na capital. Sim. Choveu 144 milímetros em 3 horas. Então a água subiu de uma vez, alagou vários carros. Então aqueles carros que não tinham seguro ou não tinham nenhum tipo de proteção ficaram no prejuízo. Aquela pessoa vai ter que, de novo, né, batalhar para conquistar aquele veículo, porque não vai ter um aporte de uma associação ou de uma seguradora. Então, essas eventualidades sempre acontecem. Catástrofe, a gente está sempre disposto, né, a ocorrer. Então, chuva de granizo, alagamento, uma queda de árvore, são coisas corriqueiras. Você, de repente, está estacionado num local, né, e dá uma ventania, pode cair uma árvore no seu carro. Exatamente. E na nossa proteção, você consegue, né, fazer tanto essa troca de um para-brisa, de um vidro, ou desse dano que essa árvore causar. Durante uma viagem, às vezes um pedrisco que voa no para-brisa e quebra o para-brisa, você também consegue trocar aquele para-brisa. Então são pequenos detalhes do dia a dia que a gente acaba deixando para a última hora e só vê a necessidade quando realmente acontece. E a proteção veicular ela veio justamente para oferecer para a população que não tem a condição, né, de pagar um seguro privado, que muitas vezes é mais caro por essa questão da análise de perfil. Você pode recorrer a uma associação como a Valicar para conseguir uma condição melhor de acordo com o modelo do veículo. E você tem uma condição especial para quem está nos assistindo? Tenho. Trouxe uma condição especial, sim. Você que está nos assistindo agora, entre no nosso site, preencha lá o seu nome, telefone e os dados do seu veículo, que a gente tem uma condição especial para você fazer a proteção do seu veículo com 50% de desconto e 7 dias de carro reserva na proteção. Esse carro reserva ele funciona da seguinte forma: quando existe uma colisão, aquele veículo fica parado dentro da oficina, sendo reparado, a Valicar oferece 7 dias de carro reserva ou mais tempo, se você necessitar, para que você continue utilizando o veículo locado enquanto o seu veículo fica pronto na oficina. Então, um benefício que eu trago aí também são esses 7 dias gratuitos no seu plano. Olha só. Então, você que está nos assistindo não pode perder essa oportunidade, né? Olha, muito obrigada pela presença. Volte mais vezes para trazer mais notícias da Valicar aqui para a gente. Vou sim. Eu agradeço o convite, me coloco à disposição e sempre que a gente puder bater esse papo é importante para trazer esse esclarecimento para a população da diferença entre a proteção veicular e um seguro convencional, até porque a finalidade é a mesma, é atender você que está nos assistindo com o melhor serviço possível. Vamos chamar o Leandro Vaz, que está com mais um convidado no nosso estúdio do Vale do Paraíba. Leandro, é com você. Olá, Valéria. A gente segue aqui no estúdio do Vale do Paraíba e hoje a gente vai falar sobre saúde. Vamos falar sobre a Unimed, o maior plano de saúde de todo o Vale. Para isso, estou recebendo aqui o Dr. Fábio Batista, ele que é presidente da Unimed, que está completando 54 anos. Muito obrigado, doutor, pela presença. É um prazer estar aqui novamente com vocês. O senhor cuida do nosso coração, né? Verdade. Antes da Unimed, já cuidava do nosso coração. É isso mesmo. Minha vida começou assim na medicina, cuidando dos corações. Doutor, hoje a gente tem a vida de muita ansiedade, né? Isso afeta o coração da gente? É uma pergunta que eu tenho, assim, até para a gente cuidar melhor da gente, né? Quando você fala de alguma situação que aumenta a probabilidade de doença em algum indivíduo, você fala de algo chamado fator de risco.
Portanto, todo fator de risco, quando presente, aumenta a chance de uma doença. Você falou do estresse, ansiedade. Ele é um fator de risco muito importante para as doenças do coração. Então temos que tomar cuidado, baixar um pouquinho a bola, procurar ajuda, né? E usar ferramentas, né, que podem nos auxiliar. Por exemplo, exercício físico é um excelente método, uma ferramenta muito eficaz para você reduzir a sua ansiedade. Para o senhor chegar à Unimed, há quantos anos o senhor faz parte, antes da presidência? Imagino que o senhor já fazia parte ali dos cooperados da Unimed, né? Sim, há 20 anos eu faço parte da Unimed São José dos Campos. E como é que chegou à presidência a gente pode chamar de plano de saúde, mas é uma estrutura muito grande, né? Verdade. A cooperativa é um pouco diferente das demais operadoras de saúde, porque ela é composta pelos seus sócios. Então, os sócios, os donos, são aqueles que atendem os nossos pacientes. Então, esse é um diferencial. Agora, a trajetória para chegar até a presidência é muito interessante, né? Você não entra na Unimed e fala assim, eu vou ser presidente da Unimed. Mas, naturalmente, alguns se interessam de uma maneira mais profunda pela gestão de uma operadora. E aí você precisa estudar muito, se dedicar, fazer cursos de pós-graduação, compreender muito mais tanto o cooperativismo, de maneira profunda, a sua essência, os seus valores, os seus princípios, e depois se aprofundar no estudo da gestão de saúde. Não basta ser um excelente médico como o senhor é. Tem que ter... Quantos MBAs o senhor tem? Já são 7. Tem que ter um amplo conhecimento da gestão, né? De um plano de saúde, por exemplo, de um hospital. É natural que cada vez que você se depara com uma situação onde você não se sente confortável com determinado tema, isso é um sinal de que você precisa se aprofundar nesse tema. É importante que você estude. É claro que hoje, como a saúde suplementar exige uma dedicação muito grande, você ter um corpo técnico de executivos é fundamental para que você tenha sucesso dentro de uma operadora de saúde. Porque eu sou cooperativa e sou operadora de saúde. Então eu preciso ter um corpo técnico muito importante. Esse time parte de uma montagem do senhor? Ou da equipe que compõe ali a direção da Unimed? Do Conselho de Administração. O Conselho de Administração, dentro da estrutura de governança, tanto da cooperativa quanto da operadora, é que seleciona esses profissionais que vão trabalhar e, de certa forma, nos apoiar diretamente, como já disse, a nível tático e operacional. Quando a gente fala no maior plano de saúde de São José dos Campos, a gente não está errando, né, doutor? Quantos 1.000 pacientes hoje a Unimed de São José compõe? Nós temos quase 120 mil pacientes. Você pode até acrescentar esse número, aqueles que nós atendemos como intercâmbio. O que é intercâmbio? O sistema Unimed, ele tem uma capilaridade de 85% no Brasil. Vamos supor que, eventualmente, uma outra Unimed tem um cliente que esteja passando pelo Vale do Paraíba e que tem um agravo de saúde e que precisa de um atendimento. Ele vai ser atendido no regime de intercâmbio, que é a grande vantagem do sistema Unimed. Se você for colocar o intercâmbio, eu diria que hoje nós atendemos cerca de 150 mil pacientes. É muita gente, né, doutor? É muita gente. E quantos médicos fazem parte da cooperativa? Aproximadamente 750 médicos. Então há uma lista lá que a gente pode consultar, 750 médicos que compõem o corpo de médicos, né, da Unimed. Exatamente, livremente. Você faz a escolha desses 750 médicos, dentro de toda a nossa área de atuação. Hoje a Unimed, em fevereiro, completa 54 anos. O senhor já está há 20, né? Quase metade desse tempo todo, o senhor trabalhando já com a Unimed. De lá para cá, muita evolução. Acho que a tecnologia ajudou muito, doutor, aí na questão das próprias instalações físicas do hospital ou dos laboratórios, que são muito equipados. O que o senhor consegue relatar para a gente? A tecnologia é extremamente importante hoje na saúde suplementar, saúde pública também. Ela nos traz, de uma maneira paradoxal, é importante que as pessoas entendam isso, um atendimento cada vez mais humano. Quanto mais tecnologia eu tenho, mais humanizado fica nosso atendimento. Vou dar um exemplo prático e real. Hoje no consultório, por exemplo, eu tenho um prontuário eletrônico e eu tenho a possibilidade de atender por uma inteligência artificial de voz que segue todos os pré-requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, com anonimização
Enfim, é uma ferramenta segura, onde eu converso com o paciente, as informações de saúde que são relevantes para aquele atendimento é reconhecida pela inteligência artificial e ao final da consulta eu simplesmente peço para que aquele registro de voz se transforme em texto e eu colo no prontuário do paciente, olhando a todo momento nos olhos do paciente, ouvindo o que o paciente tem a relatar, sem digitar absolutamente nada. Ou seja, a inteligência artificial, a inovação, a tecnologia me trazendo um atendimento muito mais humanizado. E isso chega principalmente para o paciente, né, doutor? Essa evolução de tecnologia, esse atendimento mais humanizado, faz com que ele se sinta mais atendido ali pela estrutura toda da Unimed, né? Vamos chamar de experiência. A experiência do paciente numa consulta humanizada, a experiência do paciente onde ele identifica que aquele recurso tecnológico veio para melhorar a eficiência no seu atendimento, é uma experiência completamente diferente, positiva. O senhor fica até 2027 como presidente da Unimed. Como é que o senhor almeja aí ou planeja esses próximos anos? Essa evolução que aconteceu nos últimos anos, eu imagino que o senhor deva também fazer uma aceleração aí para os próximos, né? Como nós estamos discutindo agora mesmo em inovação e tecnologia, as coisas estão muito mais aceleradas. Hoje nós temos um número grande de pacientes sendo atendidos na nossa área de atuação. Então a expansão da nossa rede própria ela é extremamente importante para que a gente continue oferecendo aos nossos pacientes um atendimento de qualidade. Portanto, nesses próximos anos, até o final da minha gestão, algumas novidades nós teremos em relação à expansão. Quando eu digo expansão de rede própria, eu estou falando de número de leitos de atendimento, em postos de trabalho, enfim, é um crescimento não só do ponto de vista assistencial, mas também em relação a crescimento e de número de funcionários, colaboradores. Então é um crescimento geral na qualidade do atendimento, no número de leitos, no número de colaboradores, contribuindo também, que inclusive é um dos princípios do cooperativismo, que é a nossa contribuição para a sociedade. São José dos Campos é uma cidade que visivelmente tem uma estrutura de saúde mais adequada do que outros municípios do estado ou do país. O senhor acredita que a Unimed colabora para que a gente tenha essa sensação de ter uma saúde não só a pública, mas a privada também com mais excelência? Eu até gostaria de expandir. A gente fala Unimed São José dos Campos. A Unimed São José dos Campos ela é muito mais que São José. Por exemplo, Jacareí, que está aqui ao lado, é uma cidade em franco crescimento. As cidades do litoral norte, desde de Ilhabela, passando por São Sebastião, Caraguá, Ubatuba, é toda a nossa área de atuação. Então, toda essa região cresce com o sistema Unimed. Então, ela cresceu como Unimed São José dos Campos. Mas eu te diria assim, eu queria colocar todos os nomes dessas cidades dentro de São José dos Campos. Então, a contribuição é muito além do que na cidade de São José dos Campos, é em toda a região do Vale do Paraíba. A Unimed fazendo 54 anos, eu acho que é motivo de festa, de celebração, mas de agradecimento, né? O senhor sabe quantas pessoas fazem parte hoje desse sistema Unimed? Fora os pacientes, né, que o senhor já disse aí em números, mas médicos, colaboradores, pessoal da limpeza. Quantas pessoas hoje compõem essa Unimed tão grandiosa que proporciona isso para todo mundo, doutor? Um cálculo rápido, 750 médicos. Os mais importantes de todos eles são os nossos pacientes, próximo de 120 mil pacientes. Colaboradores, aproximadamente 1.500 colaboradores. Você falou, por exemplo, daqueles que cuidam da parte de higiene e limpeza dentro do hospital, é um terceiro. Então você coloca dentro do hospital os terceiros. Aí você amplia para os fornecedores de equipamentos, de medicamentos, de insumos. Enfim, é um número que hoje não dá nem para a gente calcular. É muita gente impactada, né, doutor, pela presença da Unimed, né? Acaba atingindo um número muito grande de pessoas. Então, realmente, a contribuição não é só do ponto de vista assistencial, não é só atendimento, é muito mais. Foi o que eu falei, um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade. E a cooperativa é diferente nesse aspecto.
ela contribui com a comunidade. E como é essa contribuição? Tem ações sociais da Unimed também? Sim, é um dos pontos mais importantes do sistema Unimed, é a responsabilidade social. Então, nós temos atuações diretas na responsabilidade social e não só isso, também no controle dos nossos insumos, no controle em relação à reciclagem, no controle dos gases gerados. O hospital, para você ter uma ideia, é um dos hospitais onde você tem o potencial enorme de prejudicar a nossa natureza. A gente se preocupa diretamente com o cuidado dos nossos resíduos. Esses resíduos são cuidados e na certificação do hospital, por exemplo, nós somos avaliados em relação àqueles prestadores. Esse nosso insumo que foi utilizado e que gerou um resíduo, como que ele vai ser gerenciado? A gente vai até o final desse gerenciamento. Então, é o cuidado também com a nossa natureza. E cuidando de todo mundo e cuidando de saúde, né? Eu acho que é o bem mais importante que todo mundo tem, né, doutor? Se você for analisar, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da OMS, você vai encontrar dentro do sistema Unimed, e particularmente na Unimed São José dos Campos, um cuidado muito grande de todas as nossas ODS, que estão diretamente ligadas a nós. Doutor, a Unimed é uma fábrica de informações, é uma fábrica de notícias positivas também. Daria para a gente estender aqui por horas, mas eu queria muito agradecer a sua presença, parabenizar novamente a Unimed, o senhor também pela gestão nesse que é um plano de saúde que impacta, como a gente disse. O senhor não consegue nem precisar o número de famílias que são beneficiadas, mas que certamente tem muita gente envolvida. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Eu agradeço muito o convite de vocês, agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouco da nossa história, 54 anos de operadora e de cooperativa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Esse é o doutor Fábio Batista, médico cardiologista, presidente da Unimed em São José dos Campos. E eu volto com você aí no estúdio em Santos. Muito obrigada, Leandro. Visita na Record fica por aqui. Agradeço também pela sua audiência e a gente se vê então na semana que vem.